programa Incontinência ao Senhor Jesus. Agora, uma palavra para o seu coração. Ouça a voz de Deus e creia. Glória a Deus. Nós vamos meditar agora na santificação e a palavra de Deus, né? João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hebreus 10:14, porque por meio de um único sacrifício, o sacrifício de Jesus, ele, Jesus, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Não é qualquer palavra que transforma o ser humano em um santo ou santa, mas é a palavra de Deus que modifica. Certa feita em São Paulo, eu ouvi do pastor Fernando Takayama que um líder espiritual, quando for expulsar um demônio numa residência de uma pessoa, né, que estava numa pessoa, esse demônio que estava na boca daquela pessoa, ou seja, estava possuindo aquela pessoa, desmascarou aquele líder espiritual, apresentando sua falha, o seu erro, o seu pecado. E aquele homem viu que era necessário ele estar em paz, em perfeita comunhão com Deus. Pelo que eu sei, sinto, o homem e a mulher de Deus têm por obrigação, na sua livre ação, de manter-se firmado em santidade diante de Deus. Vide Jó, que o diabo acusara de ser obediente somente porque ele era rico, porque tinha tudo. E Deus permitiu que o capeta tirasse dele, e ele tirou ainda mais, matou seus 10 filhos, mas mesmo assim o homem de Deus não blasfemou. O homem de Deus, que é homem de Deus, tem a palavra no seu coração. Guarda no coração, como diz o Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Jó disse, glória a Jesus, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Ele, Jó, se santificava, ele ouvia a palavra de Deus. E essa palavra fez o efeito no seu coração. E é tão claro isso que, irmão Cipriano, irmão Juvenal, é que ele sacrificava animais naquela época porque era aceito por Deus, até a chegada do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Ele sacrificava para expiar os pecados dele e dos seus filhos. Ele expiava animais, ele sacrificava animais, e Deus aceitava a sua adoração. A palavra da boca de Deus é fundamental na vida desse profeta. Glória ao nome de Jesus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E como a palavra de Deus é transformadora e modeladora do ser humano. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 1 e 2, ele disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é a palavra de Deus. E não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformados, né, pela renovação, pela direção do Espírito Santo, né, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra de Deus é transformadora e modeladora dia a dia de todos os que creem em Jesus Cristo, porque ela é santa. E foi por ela que tudo que existe fora criado. Porque a Bíblia diz claramente em Hebreus 11:6 que todo mundo, tudo que foi criado no mundo foi criado pela palavra. Glória a Jesus. E o próprio Jesus disse, no princípio era o verbo, São João, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ela é santa. A palavra de Deus é santa. E quem bebe dessa fonte divina se torna santo, puro e cheio de vida, sarado. Por quê? Porque ela é como se fosse um remédio que ataca o nosso pecado, mas antes de atacar, ela faz o diagnóstico e mostra o pecado nosso. A palavra de Deus mostra o pecado nosso e nós nos humilhamos. Aquele que quer ter cura se humilha diante de Deus, e todo aquele que se humilha será exaltado. Interessante que a palavra de santa tanto apresenta o pecado, como eu já disse, do homem contra Deus, bem como a misericórdia divina, expressada na sua disposição de perdoar todos os homens. Porém, existe uma questão fundamental. O homem, ou seja, a espécie humana, tem que se render a Cristo todos os dias. Não só no dia em que aceita Cristo como único Senhor e suficiente Salvador.
E significa dizer que todo aquele que quiser o perdão e todas as benesses decorrentes, que é a regeneração, a justificação, a santificação e, por último, a glorificação, ou seja, a redenção completa, a saída da terra, o arrebatamento da igreja, participar desse arrebatamento, em resumo, a salvação e a vida eterna, tem que crer na revelação do Evangelho e prosseguir em conhecer ao Senhor dia a dia. Diz o apóstolo Pedro, se não falha a memória, na carta de 1 Pedro 3,16, versículo 2 Pedro, ele vai dizer claramente que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que crescer. Pelo Evangelho aprendemos e cremos na morte vicária. O que é vicária? Substitutiva. Jesus nos substituiu na cruz. E expiatória. Expiatória por quê? Porque ele pagou o preço do pecado e nos expiou. Expiar é limpar, purificar. E na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como prova de quê? De que Jesus venceu o pecado, a carne e o próprio diabo. Como prova de que Jesus, o sacrifício de Cristo, foi aceito pelo Pai. E que temos acesso livre ao trono de Deus, pois nos tornamos filhos, como diz João, de 1:11 a 13, porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do varão, nem do sangue, mas nasceram de Deus. Glória ao nome do Senhor. Hebreus 12,14 diz: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ora, é impossível termos a santificação com a obra, sem a obra expiatória e redentora de Jesus. Não tem como ter santificação sem Jesus. Né? Colossenses 1, 12 a 14, vai dizer: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, a suprema pessoa de Jesus Cristo. Né? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão dos pecados. Glória a Jesus. Sem a Bíblia Sagrada completa, Velho Testamento e Novo Testamento, o ser humano não conhece a Deus e o seu amor. Homem no passado e até hoje procuram a santificação pelas regras e ensinamentos humanos, como a filosofia, a antropologia, como a ciência de uma forma geral. Baseado nessa sabedoria, os homens, alguns no passado, se tornaram ascéticos, vida ascética, ou seja, ou monástica, se retiraram do convívio social para ter uma vida com Deus. Mas, na verdade, o homem é pecador, porque o homem pega também por pensamento. O homem cai também na fraqueza. Não tem como o homem se desvencilhar do pecado. Tanto é que as tentações do diabo são tão fortes também, né, que alguns homens, como Eva, né, foi tentada a ser igual a Deus. E para entendermos os pagãos, seríamos como eles, servindo a criatura. Porque, na verdade, não serviríamos a Deus. Mesmo retirado no deserto, não serviríamos a Deus, como diz Romanos 1, que as pessoas poderiam conhecer a Deus pelas coisas criadas, pelo que Deus criou, tanto o seu poder como a sua justiça, mas, pelo contrário, em vez de servir a Deus, pelo discurso dos homens, se obscureceram e passaram a servir a criatura, pelo que Deus abandonou as paixões infames, homem com homem, mulher com mulher. No Velho Testamento, Deus vai exigir do seu povo para que todos tenham comunhão consigo, basicamente, em 7 posicionamentos. Como? Deus vai dizer para Abraão: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, 1. Também a Bíblia vai mostrar que para ter comunhão com Deus é necessário crer na palavra de Deus. Gênesis 12, de 1 a 3, Deus vai chamar Abraão para sair do meio da sua parentela, porque Deus disse: olha, eu vou te abençoar, né? Tu serás uma bênção. Eu te abençoarei, abençoarei também os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele foi para uma terra que não sabia para onde ia, mas Deus o abençoou. Ele recebeu a promessa com 75 anos que seria pai de uma grande nação, e ele creu, e aos 100 anos, 25 anos depois, ele estava como pai de Isaac, e antes pai de Ismael. Mas Isaac era o filho da promessa, que Deus fez um milagre. A sua mulher estéril, com 90 anos,
ela gerou um filho. Isso é que é Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus exige também, para ter comunhão com Ele, nós ouvirmos, ou seja, sermos obedientes, sermos santos. Deus exige que nós o amemos acima de tudo. Deus exige que não podemos nos desviar do caminho, devemos guardar as suas ordenanças. Deus exige no Velho Testamento também se separar dos outros povos, Deuteronômio 18, versículo 9, porque Deus disse, olha, vocês vão entrar na terra prometida, mas não fareis conforme aquelas nações, que tem lá agoureiros, prognosticador, aqueles que consultam os mortos, necromante, que tem astrólogos, mas vocês consultem somente a mim. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aí nós devemos amar o próximo também. Deus ensinou várias vezes pela lei, pela própria lei, que nós devemos amar o próximo. Não cobiçais a mulher do próximo, nem os bens do próximo, nem nada do próximo. Então tudo isso, o Velho Testamento serve para nós de sombra para os crentes em Jesus. A garantia que nós temos hoje, a garantia da vida eterna e da santificação. O que no passado os personagens do Velho Testamento não conseguiram receber essa santificação, pois a palavra, que é Jesus, não estava em seus corações, mas somente os que praticaram a obediência da palavra herdaram o resultado dela, a fé que agrada a Deus, e receberam a paz e a santificação posteriormente, porque Hebreus 11:40 diz: Deus havia planejado algo melhor para nós hoje, a igreja, para que conosco fossem eles quem? Os do passado, aperfeiçoados. Eles foram aperfeiçoados porque andaram pela fé e alcançaram o testemunho da fé. Mas para resumir, glória a Jesus, o horário adianta, a salvação existe não existe por causa das boas obras exatamente, Existe, na verdade, pela graça. A graça de Deus, que vem pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos meditar no tema aqui, o diferencial da palavra de Deus. Olha, o diferencial da palavra de Deus em nós, produzindo a salvação. Se não tivesse a palavra, a gente estava morto. Jesus mesmo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. O diferencial da palavra de Jesus em nós, a palavra de Deus é espírito e vida. Que coisa forte. Olha, eu estava vendo outro dia que aquela mulher que foi levada pelos fariseus diante de Jesus para ser apedrejada, porque ela praticou um ato de adultério, e segundo Levítico, deveria ela e o homem também ser apedrejados, mas trouxeram somente a mulher. Não sei se porque o homem fugiu, a Bíblia não diz detalhe, mas o que acontece? Chegaram diante de Jesus e disse: Senhor, na lei de Moisés disse que essa mulher deve ser apedrejada. O Senhor que diz? Jesus, escrevendo em terra, não respondeu nada, ficou respondendo agachado, fez com que eles examinassem a situação. Jesus disse: olha,